O evoluído de hoje foi ontem o inferior involuído, que amanhã poderá ser o superior evoluído. Essa é a hierarquia dos seres, que ao longo dela se movem de acordo com o merecimento e a boa vontade. Esse movimento não pode deixar de dirigir-se para cima. Resolve-se na morte a vida que não progride para o alto. Quem para, perde a vida. Se não evolui, morre. O retardatário morre na proporção do próprio retardamento. Quem chega tarde se arruína. Quem se recusa se destrói. A lei nos comprime de todos os lados, para que nos decidamos ao trabalho fatigante de avançar em direção do paraíso e tudo retorne ao seio de Deus, de que se afastara. A vida não tem e não pode ter outro significado. Quem por princípio destrói, acaba como destruidor, agindo contra si mesmo. Quem constrói, acaba construindo para si mesmo. O mal subordina-se ao bem, existe apenas como forma de negação do bem, quer dizer, é função dele, como da luz depende a sombra. O mal, desse modo, nasceu escravo, e seu domínio não passa de domínio negativo de desagregação. O mal parece, e no entanto não é inimigo. Representa apenas a negação que condiciona a afirmação. Sua posição é de divergência, mas subordinada. O sistema construtivo está combinado de modo tão sábio que deve acabar transformando-se em construção. Particularidades momentâneas poderão causar-nos impressão contrária, mas a ação do mal em conjunto representa apenas condição para a vitória do bem. Quem considera o mal como inimigo não compreendeu a perfeição da lei. O involuído, transformando-se, desaparece. A função do mal se transforma na de estimular e acelerar a atividade das formas do bem, isto é, torna-se, embora em sua posição negativa, necessário e útil fator de progresso. O mal, sem querê-lo, torna-se útil ao bem. Assim, Judas, contra a própria vontade, não trabalha para a desejada destruição de Cristo, mas para seu triunfo. A mentira engana a si mesma. O impulso egoísta não pode fazer sozinho, e sem compreendê-lo, presta serviço a seu rival. Não somente o mal pode construir-se por si mesmo, porque é escravo do bem, como em fase de sua própria natureza negativa, arrasta-se inexoravelmente para a autodestruição. Tal é a triste posição de todos os destruidores, de quantos trabalham no campo de forças do mal. Em relação a si mesmo, o mal não sabe outra coisa senão gerar o micróbio que o mata.
As próprias bases e a lógica do sistema implicam em que a vida do mal possa apenas consistir num suicídio. O suicídio de Judas, sua fatal autopunição. Não obstante, Judas foi utilizado em favor das finalidades do bem. A mentira do mal não pode, logicamente, terminar senão por enganar a si mesma, dissolvendo-se em favor da vitória do bem. Quem não compreende pode clamar contra os erros e os defeitos. Quem o compreende, vê. Por isso, como tudo está em seu lugar certo, admira a perfeição como todas as coisas, o mal e o bem, operam em harmonia com a lei a favor do bem. Quando penetramos além da superfície das coisas e observamos mais profundamente, surge uma realidade diferente e maravilhosamente perfeita. Podemos ser derrotados 1000 vezes. O que decide a vitória final é estarmos do lado da verdade. O mal carrega consigo o germe da própria destruição. No universo tal como está construído, é absurdo que o mal finalmente vença e o bem seja derrotado. A única razão que mantém vivo o mal é exatamente sua função benéfica. A quem vê as coisas só pelo lado de fora, tudo pode parecer absurdo, mas a verdade é que o mal nasce para o bem. Se o mal não faz mal, é porque lhe pertencemos. Faz-nos mal na medida e nos pontos em que lhe pertencemos. Quer dizer, na proporção em que já se encontra dentro de nós mesmos. Ou melhor, é desordem nossa, tal como livremente a desejamos e incorporamos em nós mesmos. Só para os malvados o mal é apenas mal. Para os bons constitui bem. O mal poderá semear a ruína dentro de nós apenas se lhe houvermos invadido o campo e descido em seu terreno. De outro modo, nada poderá contra nós. Noutras palavras, o mal retifica posições. É mestre que só intervém para corrigir onde há erro. Lá onde a ordem já se estabeleceu, o mal fica sem ação, porque não encontra ponto de apoio algum. Se em nós não existe falha alguma, o mal não sabe por onde entrar. Portanto, apenas proporcionalmente à nossa imperfeição é que estamos sujeitos ao mal e sofremos. Se a imperfeição abre as portas da dor e permite que o mal ataque, acaba sendo corrigida e saneada automaticamente pela dor e pelo mal. E isso de tal modo que, façam o que fizerem, sua ação tende sempre a preencher automaticamente a falha através da qual entraram e transformar-se em bem. O universo, portanto, contém em si mesmo o princípio de ressaneamento de todo o erro. A defesa do justo é fato automático. Nossa miopia nos torna vítima de ilusão
quando nos faz acreditar que reação significa defesa. O sistema da lei já é de si mesmo justo, não precisa de intervenções humanas para tornar-se tal. Só a Deus compete julgar e distribuir justiça. O justo é automaticamente protegido pela lei. Quando somos injustos e merecemos ser prejudicados, a defesa que promovermos de nada nos valerá sem a de Deus. O evoluído que compreendeu a lei segue o método de não reação preconizado por Cristo. O involuído segue o mundo animal, olho por olho e dente por dente. Se não somos justos e merecemos ser prejudicados, de nada nos vale, sem a de Deus, a defesa que promovemos. A propriedade, só se for honesta, resiste aos ataques. A honestidade, à semelhança da não reação, é considerada pelo mundo como forma de debilidade ou imbecilidade. Os raciocínios por nós desenvolvidos provam cada vez mais que esse método não é o dos débeis e imbecis, mas o dos sábios. Por isso, quisemos ver para além das aparências enganosas em que, todavia, tanta gente acredita. Em que consiste o código de vida do evoluído? E respondemos que sua regra está na norma evangélica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O evoluído superou nossas lutas e fadigas. As suas se destinam à execução de tarefas maiores. Por sua mesma natureza, ele não trabalha mais em nosso plano material, mas trabalha no plano espiritual mais elevado. Os problemas materiais estão para ele, isto é, no sistema de forças de sua personalidade e seu destino, embora não o estejam para nós. O centro de seu ser coloca-se mais no alto, sua experiência diferente é dirigida a outras conquistas. De acordo com o princípio do merecimento, a lei dá gratuitamente ao evoluído o que ele merece e obriga o involuído a conquistar com muito esforço o que ele ainda não merece. Para o evoluído, o trabalho não significa condenação. Muito pelo contrário, caracteriza-se como função que se entrosa no grande concerto das atividades de todos os seres do universo, como missão valorizadora da vida. Ligado não a rendimento momentâneo, mas a resultados indestrutíveis. Grande honra há de tornar-nos colaboradores no funcionamento orgânico do universo, isto é, operários de Deus. Progredindo, o evoluído se libertou e, por lei da natureza, é muito mais rico. A honestidade é uma das formas com que a inteligência dá maior rendimento ao trabalho do evoluído.
A honestidade, aliás, não passa de consequência da inteligência. Somente o sistema da justiça se mostra equilibrado e produz resultados consistentes. O evoluído, posto como poderia parecer, na posição de maior desvantagem, porque até mesmo no campo econômico aceitou o princípio de não reação, acaba por não possuir inimigos e, desse modo, fica aliviado do trabalho do ataque e da defesa que tanto acabrunha o mundo. O evoluído, tendo conquistado a sabedoria, evita as falhas a que a ignorância leva e não trabalha para a conquista de resultados efêmeros, mas apenas das posições que, por serem justas, isto é, equilibradas, são as únicas verdadeiramente resistentes e sedimentadas. Muitos dos defeitos e insucessos de nossa economia são devidos exatamente ao fato de desprezarmos esse fator imponderável. Quem, para servir o espírito, é constrangido a menosprezar as coisas terrenas, sente não apenas a necessidade de consegui-las mais facilmente, com menor fadiga e por acréscimo, mas também a de sempre consegui-las com absoluta segurança. Se o mundo fosse de evoluídos, já se teria alcançado a justiça social e, em consequência, a garantia de provisões materiais. O evoluído constitui exceção. O homem evangélico vive desarmado em meio a indivíduos armados até os dentes e deve desinteressar-se da própria pessoa, embora em meio de mais feroz avidez. Então, que forças vitais o defendem e impedem a destruição de seu produto mais perfeito? Respondemos: a divina providência. O universo é organismo de forças que obedecem apenas a mãos habilidosas e sábias. Necessário se torna haver compreendido a lei, e compreendido a lei do fenômeno para estar seguro de que, se for aplicada, fatalmente se verifica. Somos acalentados por ordem justa que nos quer bem e protege a vida. Dessa ordem benéfica e protetora participa a divina providência. Quem envenena as coisas do espírito não pode suportar mais nada que por qualquer motivo as ofenda. Poder-se-ia objetar que é censurável deixar de lado a administração da riqueza, que, no entanto, como produtoras de bem, tanto poderia frutificar. Não, a esse trabalho já se destinam os homens administradores da terra, o homem do segundo tipo, e esse trabalho lhes toca. Tem a função de reordenar o ambiente terrestre, e exatamente por isso é que são organizadores de coisas humanas. O paraíso na terra constitui-lhes a meta e procuram laboriosamente prepará-lo. Mais evoluído, o homem do terceiro tipo deve desempenhar função mais alta,
dar a esse trabalho a orientação necessária. É precursor que intui, dá as grandes diretrizes do espírito e indica-lhe objetivos sobre-humanos. Sim, dá as grandes diretrizes do espírito e indica-lhe objetivos sobre-humanos. Os olhos dos primeiros são analíticos e míopes, aptos a verem as coisas próximas da terra. Os dos últimos são sintéticos, enxergam longe e podem ver as longínquas coisas celestes. O objetivo final dos primeiros está na terra, e aqui o alcançarão, transformando-a de inferno em paraíso. O objetivo final dos últimos está colocado no céu, e o conquistarão, afastando-se da terra para caminhar em direção à humanidade mais evoluídas, as pessoas de sua raça. Quando somos vazios, permanecemos insatisfeitos em meio a seja qual for a riqueza. Quando, porém, estamos plenos da graça divina, em meio à miséria mais completa, nos sentimos abastados e satisfeitos. Eis a perfeita alegria franciscana, concedida apenas aos ricos de espírito. Não é a pobreza, mas apenas a baixeza que arranca do homem a dignidade de filho do Pai. A grande revolução consiste em substituir a revolta pela obediência à lei, a desordem pela ordem, o desequilíbrio pelo equilíbrio, os choques estúpidos e dolorosos pela harmonia e pela lógica. A solução dos males que atormentam nosso mundo, não vamos, é lógico, encontrá-la no retorno dos esquemas do passado, impotentes para solucioná-los, conforme bastantes vezes verificamos experimentalmente. Torna-se necessário basearmos-nos em princípios diferentes que se encontram nos antípodas dos precedentes e fazê-los aterrar com métodos totalmente diferentes dos atuais. Nisso consiste a nova civilização do espírito. Trata-se de adquirir consciência da lei, para, em seguida, enquadrar-se nela e agir de acordo com ela. Trata-se de incorporar em nós mesmos o senso da lei. Não basta explicá-la, é necessário que nos coloquemos em condições de senti-la. A razão é formação primária, exterior, de superfície, e não satisfaz. A consciência é formação mais profunda, interior, que não faz cálculos, mas intui e sente. Nada se obtém senão através do sofrimento. Os dois mundos, o material do involuído e o espiritual do evoluído, ficam nitidamente contrapostos, e a oposição se estabelece, colocando-os exatamente no plano utilitário, que mostra a incerteza das coisas humanas e a segurança existente nas coisas do espírito. Quem se baseia em coisas que caducam, cairá com elas. E apenas quem construiu em cima da rocha resistirá. O trabalho da evolução consiste na substituição do pior pelo melhor, na conquista de valores mais seguros e preciosos. Neste mundo,
tudo pode falsificar e transformar em abuso. Trabalhar do lado do bem, afirmativo e construtivo, e não do mal, negativo e destruidor. Viver em harmonia com Deus significa construir a si mesmo e a própria felicidade. Viver em desarmonia com Deus e revoltado contra Ele significa autodestruir-se e criar a própria dor. Por mais que o homem se projete para fora de si mesmo, de fato sempre trabalha em proveito próprio. Se ele desencadear as forças do mal, embora crendo fazê-lo contra outros, desencadeá-las-á em sua própria direção, contra si mesmo. Então, com as próprias mãos, construirá triste destino para si, maculará o próprio ser, envenenará cada vez mais a própria vida e, perseguido por seu passado, lhe será cada vez mais difícil parar e finalmente se precipitará no abismo da autodestruição. O mal não possui o poder de destruir o bem, mas apenas o de destruir a si mesmo. É absurdo que a negação se firme, vencendo, portanto, também é absurdo que se conceda ao malvado o afirmar-se, vencendo o bem, e não apenas o demolir-se a si mesmo. No que diz respeito ao rebelde, a reação da lei é negativa e consiste em afastá-lo das fontes da vida. Deus nega-se aos malvados que o negam, e crendo negar a Deus, se negam a si mesmos. Para o bom, a dor constitui a exceção transitória. A alegria é a meta e a regra geral. Para o malvado, a alegria significa a exceção transitória e a dor representa a meta e a regra geral. O justo, embora à custa de fadigas, constrói para si feliz destino, embora sofrendo, constrói no seio de Deus. Como as forças do sistema fecham as portas e expulsam o rebelde, assim também as abrem para quem colabora com elas. Admitem-no em seu seio, confiam-lhe funções e poderes, põem-lhe à disposição os seus próprios tesouros e acumulam-no de bens. Todo o universo gravita em redor de Deus e aos poucos acabamos por nos fundir nele, se escolhemos o caminho da ascensão. Se escolhemos o caminho que desce, apenas podemos acabar na destruição, porque nos afasta de Deus, única fonte de vida. O homem que involui despedaça os vínculos vitais que o ligam ao divino. O homem que evolui os estreita e reforça.
ascensão significa construção de consciência, a queda, destruição de consciência. A consciência conduz à ordem, à adesão à lei. A inconsciência conduz à desordem, isto é, à rebelião. Ou o mal se transforma em bem ou se destrói. A liberdade ou finalmente adere e obedece à lei, ou o rebelde acaba sendo eliminado por autodestruição. Tão logo termina a experiência que lhe motivou a concessão, porque necessária a livre formação de consciência. Em suma, há unicamente um Senhor, Deus, o bem, e não obstante a liberdade, só se torna possível seguir este caminho, o que vai a ele, caminho que é também o da felicidade. O homem que tanta liberdade proclama, muitas vezes se atira pelo caminho fácil da queda na desordem. No entanto, o áspero caminho da ascensão se situa na disciplina, na ordem. A vontade de Deus, situada no íntimo e desejosa de instaurar o reino da justiça e do Espírito, e a vontade do homem, posta na superfície e tendente a estabelecer o reino da força e da matéria. O ser que ascende deve eliminar a dissensão entre as duas vontades e desfazer a diferença nascida da rebelião. Deve, à custa de muita obediência, reequilibrar tanta desobediência. Deve agora executar, por sua conta, o trabalho da reabsorção da desordem pela ordem, da liberdade pela disciplina. Há de executar o trabalho de renunciar à sua vontade egoísta a fim de perdê-la, fundindo-a na vontade da lei. Quem ascende tende sempre mais a substituir sua vontade isolacionista pela divina vontade universal. Quem regride é levado cada vez mais a substituir a divina vontade universal por sua vontade isolacionista. A civilização materialista atual entra de novo no sistema de forças da matéria. Seu termo final, implícito no sistema, é a destruição, a autodestruição. Tamanho progresso econômico e material deverá, pois, acabar fatalmente na autodestruição, como, aliás, está acabando. As verdades que a ciência descobre são certas, pois não passam de verdades da lei. Errada é, isso sim, a direção seguida pela ciência nas pesquisas. Errado o método utilitário com que a ciência as aplica. O pecado capital dessa ciência consiste em dirigir-se à matéria ao invés de ao espírito, em querer substituir Deus pelo eu, em pôr-se na posição de presumida independência da lei e de revolta contra ela. Trata-se, pois, de progresso às avessas, progresso que nega e, por isso, negativo. Depois de tudo quanto dissemos, as consequências tornam-se evidentes. Esses sistemas de forças
nos tolhem completamente. O homem acredita realizar grandes conquistas porque desvenda segredos da natureza e em seguida sabe desfrutá-los. A posição da ordem fica, nesse caso, subvertida. O homem acredita que, desse modo, acumula poderes e se torna senhor da vida. Não. Trata-se de poderes de rebeldes. Apenas podem levar à autodestruição. O homem, hoje tão orgulhoso de si mesmo, com essa ciência sem sabedoria, não passa realmente de elemento expulso do sistema de forças da lei, de isolado, de abandonado por Deus, de indivíduo posto fora das fontes vitais. Seu grande edifício lhe cairá em cima. Não porque deixe de ser grande e belo, mas apenas por causa da direção errada em que o construíram. A lei destruirá a ciência rebelde que a negou e a civilização criada por essa ciência. Esse é o termo fatal do mundo de hoje. Por isso, nova e verdadeira civilização somente das ruínas dele poderá nascer, depois dele ser destruído, não podendo ter por fundamento senão princípios completamente diferentes. Assim, a nova civilização do terceiro milênio poderá apenas ser a civilização do Espírito. Deus, a lei, a ordem significam vida. Tudo se reduz a adquirir a consciência dessa lei e a superar a ignorância. Tudo se reduz a compreender coisa tão simples e lógica. No entanto, ou seja, que Deus apenas pode querer, e quer mesmo, nosso bem. Se o homem não fizer tão simples descoberta, todas as maravilhosas descobertas científicas hão de submergir na destruição. Qual o maior desejo de Deus, senão a felicidade do homem? Hoje Deus abandonou o homem ao destino que ele quis preparar para si mesmo. Deus lhe diz: você pensou que sabia agir e quis agir sozinho. Agora você vai fazer isso até o fim. Você há de compreender à sua custa. Hoje o homem está perdido e abandonado no meio de cataclismos mundiais, em pleno oceano de forças incompreensíveis para ele e sem a capacidade de conduzir-se deste ou daquele modo. O poder que possui serve-lhe apenas para feri-lo. A dor constitui a primeira consequência do sistema que se move em sentido involutivo, afastando-se das fontes vitais. A subversão do sistema produz resultados contrários. Hoje, as forças da lei devolvem ao homem os golpes que dele receberam. A dor, porém, não significa vingança de Deus, mas apenas reação salvadora, dirigida pelo intento de reconduzir o homem
à estrada que há de levá-lo à felicidade. Poderíamos dizer que hoje estamos vivendo o período corretivo de retificação das posições subvertidas pelo homem. O homem agiu loucamente, transportando desordem, mas a lei sabiamente o reconduz à ordem. A erudição contemporânea não basta para compreender o que está acontecendo ao mundo de nossos dias. Descobrimos leis da natureza e dominamos algumas de suas forças, mas fizemo-lo egoisticamente, estupidamente, contra a lei, isto é, contra nós mesmos. Quanto bem obteríamos se houvéssemos sabido dirigi-las com inteligência. Acima da loucura humana se coloca a sabedoria divina. Na passagem se encontra a dor amiga para salvar-nos. Com essa ilusória forma mental, sem preparo algum para a vida áspera das horas apocalípticas, o homem está absolutamente fora do caminho. Ascensão através da dor. Quem está com a lei está com a vida. Aproxima-se a hora da transformação do mundo. Precisamos, em todo o campo em que existe o caos, introduzir a ordem e fazê-la substituir a desordem. É preciso fazer que os outros compreendam e sintam, por livre convencimento e paixão. Para todos nós, a dor atual constitui grande escola de maturidade. Agimos mais por vias externas e espontâneas do que por vias coativas e externamente enquadradas. Não adianta mudar nomes e programas, importa, isso sim, o senso da vida e a motivação diretora. Importa operar na substância e fazer o homem. A consciência coletiva não passa de frase sonora, mas sob ela se esconde quase sempre apenas a inconsciência coletiva. O ódio destrói. O amor deve reconstruir. Primeiro a paixão, depois a ressurreição. Os amadurecidos são chamados para o trabalho e, mais do que nunca, agora sua vida se transforma em missão. Esgotaram-se as vãs tentativas dos experimentos materiais e verificou-se que os expedientes atuais não resolvem o problema. Nada mais lógico, pois, que agora, a título de reação e compensação e por meio de expedientes de tipo oposto, se inicie outra qualidade de experimento, o do espírito. Apenas começamos a caminhar rumo ao bem e à sua realização na terra. Assalta-nos o pensamento de que talvez se trate de utopia. Isso naturalmente acontece porque nos afastamos da dura realidade da terra e sabemos consistir o objetivo da evolução
justamente nesse afastamento. Vimos que o mal pode constituir grande obstáculo, terrível resistência, e, no entanto, o bem é o verdadeiro e definitivo Senhor. A estrada é longa, mas a ascensão fatal, e o mal não prevalecerá. No sistema se prevê que toda queda e todo mal tem remédio. Os povos, como os indivíduos, devem aprender por si mesmos, por meio de seus erros e dores. O futuro não depende apenas dos homens de boa vontade. Preparam-no as leis da vida. Quando soar a hora da plenitude dos tempos, os amadurecidos ouvirão dentro de si os apelos da vida, se sentirão galvanizados e fortalecidos, e hão de ver que o imponderável os impele à ação. A luta do evoluído não se destina ao predomínio deste ou daquele interesse, mas é luta de deveres em favor da evolução. Para refazer o mundo, tudo deve fazer-se contra a vontade do mundo. Por isso, antes de mais nada, método de vida dispendioso, sincero, honesto, novo estilo, acima de tudo, interior e constituído de fatos e não de palavras. O primeiro trabalho se desenvolve no íntimo das pessoas, onde penetramos persuasivamente, e não no exterior delas, onde dominamos à custa de coação. Não necessitamos da costumeira força dos dominadores, mas de convicção e de exemplo. Os novos homens não exibirão sinais exteriores que o vestuário possa mudar, mas sinais interiores impressos no coração e na mente. Nem as funções, nem as condições sociais, nem a hierarquia, nem qualquer outro motivo capaz de atrair o espírito humano, ávido de poder e repleto de ambição, servirá mais do que uma vida bem vivida para estabelecer distinções entre os homens. O posto mais alto pertencerá a quem mais dá, embora menos possua, a quem se sobrecarrega com mais trabalhos e obrigações. Principalmente, saibamos viver o mais possível, desprovido de riquezas, para tornarmos-nos invulneráveis aos ataques do involuído, que a deseja sobre todas as coisas, e para o mantermos afastado de nós, pois não sabe viver em atmosfera de pobreza e sacrifício. As potências espirituais devem estar em condições de substituir qualquer bem da terra. Necessita de entusiasmar-se, de primeiro fazer para depois mandar que façam, de sentir e viver integralmente a paixão do bem. O que se leva em conta é o ânimo, o valor intrínseco do indivíduo. Não se lhe leva em consideração o poder econômico, a posição social, a condição externa. Grandes meios podem reduzir-se a bagatelas,
e títulos pomposos camuflar nulidades. Não mudamos nada do que está no lado de fora e carece de importância. O evoluído, em extremo sensível, reconhece e classifica os homens, mas observando-lhes o íntimo. Nada de agressividade contra formas indignas. Não destruímos as coisas, valorizando-as pelo combate que lhe movemos, mas negando-lhes importância e incentivo. Jamais o evoluído é negativo e destruidor, mas sempre positivo e construtor. Tudo quanto se torna inútil, por si mesmo se destrói. Toda a energia do evoluído se aplica em favor do bem. Quanto mais a forma é imaterial, tanto mais invulnerável e resistente aos esmagadores ataques exteriores e às fraudulentas explorações interiores, ambos verdadeiras traças que roem o ideal. Não se trata de falar e parecer, mas de ser e dar o exemplo, de não pretender pregar moral antes de poder dizer: eu também faço assim. Não se trata de proselitismo superficial que começa nos outros, mas de conquista profunda, começando em si mesmo. Mais do que de certa espécie de ordenamento religioso, trata-se de certa espécie de ordenamento biológico, onde automaticamente se enquadra o indivíduo amadurecido, que aí permanece enquanto, por causa dessa maturidade, consegue resistir. Desse ordenamento está automaticamente excluído quem mente, explora ou furta. A regra pertence à lei. Aceita-a e segue-a apenas quem lhe aprende o sentido e compreende a vida. Do mesmo modo que a gratidão, os prêmios e o progresso, as sanções e as exclusões são automáticas. Quem vale mais e mais possui, deve dar mais e ter mais responsabilidade. A polícia de Deus se compõe de imponderáveis contra os quais não adianta rebelar-nos, pois são invisíveis e poderosos, funciona com exatidão e segurança. Não esquece e a todos com suprema justiça castiga ou premia. Sabe-se que o método e a organicidade permitem muito maior rendimento a qualquer trabalho. A compreensão mútua quer dizer o desarmamento mental que nos permite olharmos-nos sinceramente nos olhos, não para enganarmos-nos, mas para compreendermos-nos. Essa compreensão significaria a maior liberação jamais conhecida pela humanidade. Quando o ser superou determinada fase evolutiva, a lei relativa a essa fase torna-se-lhe como prisão de que necessita liberar-se, fugindo-lhe. Nessa prisão vai se transformando cada vez mais
a moderna concepção social do homem que está fazendo esforços titânicos para escapar. Hoje caminhamos para a organicidade, este o fim que a lei pretende fazer-nos atingir. Ora, o método de luta para a seleção do mais forte é anti-orgânico por excelência e realmente não corresponde mais ao objetivo. Representa regime de desordem, justamente aí onde deve, com toda urgência, impor ordem. Trata-se de fenômeno natural de retificação e ordenamento, que, conforme verificamos, se processou até mesmo no mundo astronômico e geológico, depois do período caótico da formação. O mesmo fenômeno deverá processar-se também no mundo social. A lei da luta para a seleção do mais forte serviu até agora para o animal e para o homem animal. Não servirá para o novo tipo biológico em preparo. No novo plano em que está entrando esse novo tipo, tal seleção, ao invés de beneficiar, prejudica, visto como não representa progresso, mas regressão e tipo superado, ou em vias de superação, e hoje não significa ascensão, mas queda. Torna-se, pois, necessário novo princípio e novo método seletivo, adequado aos novos objetivos a atingir, isto é, diferente forma de luta para novo modo de seleção, mas não dos melhores unicamente sob o ponto de vista da força, mas dos melhores em inteligência, sensibilidade, consciência, bondade e sabedoria. Se esses elementos não se faziam necessários para o tipo vencedor destrutivo, imperador de escravos, são indispensáveis ao novo tipo biológico, o homem orgânico e, por isso, consciente. Os princípios que orientam a luta e a seleção pertencem à lei de evolução e não podemos destruí-los. Mas, se o homem quiser libertar-se da animalidade, deve assumir agora conteúdo diferente, quer dizer, formas e objetivos diferentes. A vida é criação contínua, obra de forças invisíveis que trabalham internamente dentro de formas exteriores caducas e sujeitas a incessante metabolismo renovador. Todas as coisas se movem e se mantêm permanentemente vivas por causa dessa inexaurível força interior que se chama Deus, centro dinâmico e conceitual do universo. Através da evolução, a forma se sutiliza, se torna transparente, de modo que a divina essência das coisas possa tornar-se cada vez mais evidente. Evolução fica significando espiritualização e palmilha a estrada que sobe até Deus. A mesma natureza do fenômeno nos indica quais as suas características, aliás, redutíveis a uma só palavra: espiritualização. Isso significa tornar-se mais dinâmico, percussiente, sensível, ou seja, menos rude e obtuso. O novo tipo representará a forma cada vez mais nervosamente selecionada e eleita, na progressiva exaltação das características elétricas da vida, em detrimento das características puramente físicas. A pesada musculatura animal, sempre mais inútil nas novas condições de vida, há de ser substituída
por poderosa estrutura psíquica cada dia mais necessária no novo mundo futuro. Na intimidade imponderável do ser, aí onde ele atinge as divinas origens da vida, existem inexauríveis capacidades de desenvolvimento. O universo é semente desejosa de desenvolver-se em direção a Deus.